Boa tarde, pessoal. Vamos esperar o doutor Fabrício entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde. Saudade de você. Esperar o doutor Fabrício entrar, que é o nosso convidado de hoje, para a gente começar a nossa live. Fabrício, me fala um oi aqui para eu poder te adicionar, por favor. E aí? Oi. Boa tarde, como estamos? Boa Que tarde. bom te ver. Bom demais. E aí, tudo bem? Trabalhando muito? Bastante, sempre, né? Não tem folga, né, Fabrício? Sempre na correria, sempre. Agora você vai ter folga das minhas pacientes eletivas, só que elas estão um pouco chateadas, né? Mas por enquanto a gente não pode operar Pois ninguém. paramos por enquanto. Mas estava tendo um fluxo bem legal dos seus pacientes aí. Bem bacana. Está sendo bem interessante avaliá-las. Que bom. Queria agradecer a sua presença, ter aceitado o meu convite. Queria que você se Eu que apresentasse para o agradeço o pessoal convite. poder te conhecer. Ótimo. Bom, eu sou o Fabrício da Silva, sou cardiologista, especialista também em clínica médica. Hoje eu atuo na área de tanto de cardiologia intensiva quanto de cardiologia ambulatorial. Sou mestrando pela UNB em Ciências Médicas, focado em insuficiência cardíaca, que é uma área da cardiologia que tem crescido em demanda hoje em dia, tanto em pesquisa quanto na prática clínica do dia a dia. Então, é a área que eu tenho mais focado usualmente. Mas hoje trabalho tanto na área ambulatorial quanto internações, mas também na medicina intensiva, tanto cardiológica quanto medicina intensiva geral. Certo. Bom, o Fabrício é um colega que eu gosto muito, uma surpresa e grata. Ele adotou as minhas pacientes, faz os riscos cardiológicos, é excelente cardiologista do Hospital do Coração, trabalha também aí com a medicina intensiva no Hospital da F-Star, né, aqui em Brasília, então, que é um centro de excelência. Fabrício, o motivo de eu ter te feito esse convite é realmente levar informação de qualidade. A gente tem vivido aí um pânico que se mistura aí entre jornal, com informações de WhatsApp, rede social, que na verdade a gente não sabe em que acreditar. Eu tenho um grande amigo que é infectologista da Unifesp e ele fala assim, Jordana, você tem que filtrar bastante, até porque Com certeza. nós que somos médicos somos formadores de opinião. Então, eu queria que Com você me certeza. falasse aí da sua experiência. A gente começou aí logo pós-carnaval com o Sim. coronavírus presencialmente no nosso país. O que você tem visto? Como é que é o seu panorama de hoje e de futuro? Tá. Então, assim, na verdade, o que exatamente a gente tem recebido sendo bombardeado aí, informações tanto pela mídia oficial quanto pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente é bombardeado de informações o tempo todo. Infelizmente, é muito permeado aí por algumas fake news, então tem muita informação que não procede, não é verdadeira, e isso acaba confundindo, gerando pânico sem ser efetivo no trabalho de informar, né? Então, acho que foi bem legal o primeiro espaço aí de criar o espaço para a gente conseguir discutir esse assunto que é de relevância. Hoje, quando a gente liga a televisão, a gente só ouve falar em coronavírus, e aí eu acho que esse momento da gente poder sentar e avaliar com um pouco de frieza quais são os pontos reais e preocupantes é importante. Então, só para a gente traçar um panorama inicial, assim, o coronavírus, a gente está trabalhando com o coronavírus, é uma variação de um coronavírus já previamente conhecido, né, do coronavírus 2, que desencadeia uma doença chamada Covid-19, que inicialmente começou na China e agora virou-se uma pandemia. Porque, primeiramente, quais são os pontos que merecem alerta? Assim, por que nós, da medicina intensiva, estamos em alerta, né? Então, a gente não está em pânico, primeira coisa, a gente está em alerta.
Mas, por quê? Primeiro, é um vírus que tem alta infectividade, então tem uma alta capacidade de infectar. Quando a gente compara, por exemplo, com o influenza vírus, que é um vírus que já está circulante na população como um todo, inclusive já temos vacina, né? Ele tem mais ou menos cerca de 2 vezes uma taxa de infectividade maior do que o influenza. Então, a capacidade de transmissibilidade na população ela é mais do que 2 vezes do que o influenza vírus, que é o vírus da gripe, né? Então, isso já traz uma preocupação a mais. Pois bem, quando a gente trata seja uma epidemia localizada, uma pandemia, como é o cenário que a gente está vivendo, nossa grande preocupação é a gente acometer um grande número de pessoas concomitantemente. Então, quando falam, a maioria das pessoas vai ter sintomas leves, vão ter sintomas de resfriado, sim, é verdade, a maioria das pessoas vão ter realmente sintomas leves. Cerca de 80% da população vai ser acometida de maneira leve. Mas 20% da população vai precisar de internação hospitalar. E aí começa a ficar preocupante. Por quê? Porque hoje a gente trabalha na medicina, seja na medicina privada ou na medicina pública, a gente tem um cenário no Brasil que já não é um cenário fácil. Então, quando a gente compara com a realidade, por exemplo, de Itália, Alemanha, Estados Unidos, principalmente Itália e Estados Unidos, onde a gente está tendo um grande número de acometidos, são países que já partem de uma estrutura hospitalar um pouco melhor em relação à disponibilidade de leitos. E mesmo assim estão sofrendo com essa grande busca de pacientes por leito de internação. Quando a gente fala aqui no Brasil, vamos pensar que a gente está aí com quase 180 milhões de habitantes. 20% de 180 milhões é muita gente. Então, se pensa a gente pegar 20% da população brasileira buscando assistência médica no mesmo momento, no mesmo período, como o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, anunciou, o sistema público, não só o sistema público, mas também o privado vai entrar em colapso. E a gente já está pagando esse preço, porque a gente já está tendo carência de insumos, como os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, as máscaras, então já está tendo esse problema, já é uma realidade, então hoje a gente já está passando por isso, e a gente ainda não chegou no momento mais crítico do nosso país, do número de infectados. Então, nossa preocupação é essa, a gente ter uma alta demanda numérica de pessoas ao mesmo tempo. Só para a gente traçar um panorama, claro que a gente ainda tem que, ao mesmo tempo, lidar com situações que já são bem críticas no país. Por exemplo, eu tive um dado agora, conversando com um coordenador, o coordenador da terapia intensiva da regional aqui de Brasília, da Redditor. Ele me trouxe um dado curioso, né, que de dezembro para agora, só com mortes relacionadas à dengue, a gente teve 8 mil mortes. 8 mil mortes relacionadas à dengue. Ou seja, a gente já tem doenças que matam muito no país. Sim. Então, não é necessariamente o número de óbitos do Covid, que, claro, que são importantíssimos, isso impacta socialmente falando, enfim, mas impacta na saúde, mas não é só o número de óbitos, é o impacto momentâneo. É ao mesmo momento que a gente tem que lidar com uma grande busca de pacientes na terapia intensiva. Hoje a gente já está com pacientes em estado crítico, a gente já está lidando com esses casos, gera um pouco de ansiedade na equipe médica, porque a gente está aprendendo com a situação, então a cada dia surge uma novidade, surge uma possibilidade de tratamento, mas que ainda não tem uma documentação científica embasada em ensaios clínicos. A gente está aprendendo, por exemplo, inclusive, qual é a melhor maneira da ventilação mecânica desse paciente, qual é a melhor maneira de conduzir o tratamento antibiótico das infecções que aproveitam o momento da Covid, se aproveita daquela para co-infecção. Então, tudo isso a gente está aprendendo. Então, isso gera muita ansiedade, porque literalmente, a gente não está com o controle em nossas mãos, a gente está realmente desenvolvendo paulatinamente. Então, o trabalho é constante, o estudo é diário. Se a gente é bombardeado na mídia por informações para público leigo o tempo todo, no nosso meio médico, acho que você também deve ser bombardeado nos grupos de WhatsApp, nos e-mails, nas conversas, a gente senta para conversar, o assunto é só Covid, e a gente recebe trabalhos o tempo todo, a gente tem que tentar, inclusive, filtrar os trabalhos que são de qualidade para que possam gerar algum impacto aí na nossa prática do dia a dia, né? O que a gente consegue fazer de maneira efetiva para melhorar os doentes. Então, hoje, sim, para a gente ter uma ideia, em Brasília, no nosso serviço, hoje a gente tem no Hospital Santa Luzia, que é um hospital da nossa rede, a gente já tem pacientes críticos internados. Hoje, infelizmente, tivemos um óbito de um paciente relacionado ao Covid, então foi o nosso primeiro óbito no hospital da nossa rede. Então, cada vez mais a realidade que a gente tem visto em outros países está chegando próximo a nós. Então, essa é a nossa grande preocupação, né?
Então, assim, eu primeiro quero te parabenizar, porque não é fácil. Nesse momento aí, eu assisti a aula do CREMESP da doutora Rô e, né, tentei buscar o que tem aí de melhor informação e realmente ela fala sobre isso, né? Questão, assim, que muitos tratamentos são experimentais. Na verdade, eu, enquanto médica, se estivesse na terapia intensiva, vendo um paciente aí evoluindo mal, a gente quer tentar de tudo, né? Claro. Esse paciente tem uma família, é o que eu falo, tem alunos aqui nos assistindo, né? A responsabilidade que a Sim, gente tem sim. enquanto médicos, mas também para não sermos iatrogênicos, que é uma coisa que ela fala Exato, bastante. exato. Sim. E E como a gente está numa situação experimental, e isso é uma realidade, quem eventualmente tiver algum familiar que enfrentar essa situação, a gente tem compartilhado a responsabilidade. Porque hoje a gente não tem uma evidência clara de documentação com ensaios clínicos, que é o que a gente está acostumado. Quando a gente indica uma terapia, só para o pessoal que está nos assistindo, quando a gente tem um tratamento que ele é definido que aquele tratamento funciona para uma determinada doença, porque ele já passou em várias etapas de estudos, tanto experimentais com animais, com pacientes, foi realmente testado amplamente e viu que tem benefício. E ainda assim, a gente sempre tem ainda seus efeitos colaterais. No tratamento que a gente tem preconizado hoje, que inclusive o Ministério da Saúde já soltou uma circular orientando a possibilidade desse tratamento como alternativo nos casos de alta gravidade, não é um tratamento que ainda tem documentação científica comprovada, né? Então, a gente compartilha a responsabilidade com familiares. Os familiares recebem um termo de corresponsabilidade, entendendo que estão sendo informados que aquele tratamento oferece riscos também. Só puxando um pouco para o meu lado, da cardiologia, só para a gente traçar um panorama, assim, né? A gente sabe que os pacientes que evoluem com maior gravidade também são os pacientes que têm mais fatores de risco. Normalmente, os fatores de risco são cardiovasculares, né? Então, a hipertensão, diabetes, as doenças cardiovasculares como um todo. E a hidroxicloroquina, por exemplo, que é a medicação que está em vigência nesse debate todo, ela causa uma série de complicações cardiovasculares. E aí, essa semana agora, o Colégio Americano de Cardiologia soltou um score para a gente aplicar no paciente para ver o paciente que tem um risco muito elevado, um score preditivo. A gente avalia umas pontuações para o paciente cardiopata, que tem algum problema cardiológico, que normalmente é o que vai evoluir grave, e que se encaixaria nesse momento para receber a medicação, mas que, por exemplo, ela pode alargar o intervalo QT, que é alargar o intervalo no eletrocardiograma, que aumenta a risco de arritmias malignas. Ela pode usar toxicidade direta para a atividade elétrica do coração e causar outros tipos de arritmias. Então, a gente traça agora um score e se a pontuação for muito elevada, ela é contraindicada relativamente para esses pacientes. Então, a gente fica realmente numa sinuca de bicos, né? Então, a gente tem a medicação que sabe que pode potencialmente oferecer um benefício, por outro lado, ela tem altos efeitos adversos, e o paciente que é o de alto risco, que para onde ela está indicada, na maioria dos casos, ele pode trazer até mais efeitos colaterais do que os benefícios comprovados. Então, a gente está numa situação bastante delicada, assim, sabe? Bem delicada. E assim, quando a gente acompanha o jornal, os números são alarmantes e a gente está tendo a oportunidade de aprender com os outros países, né? E a nossa maior dificuldade, eu acho que de todo mundo que tem família, é conseguir de fato o isolamento social, a conscientização das pessoas. E eu quero saber a sua opinião, é uma pergunta que eu vou te fazer que é bem difícil. Mas que é muito importante, né? Que alguns alunos me mandaram no privado. Qual a sua opinião sobre o isolamento vertical? Eu, particularmente, não sou a favor. Eu acho que todo mundo que puder ficar em casa tem que ficar. A gente ainda desconhece a transmissibilidade desse vírus. Eu tenho visto uma dificuldade dos adultos que precisam trabalhar, aí deixam as crianças em casa com os avós, e as crianças na Itália, a gente viu que a questão dos vetores, isso é muito importante ser considerado, né? Que a criança ela é assintomática. E ela acaba ali tendo a transmissibilidade. Então, quero saber a sua opinião e também a sua orientação com relação a isso. Primeiro, assim, vou dizer que essa é uma questão polêmica, assim, eu já entrei no embate, inclusive, em família, assim, então, dentro da minha própria família, a gente tem a opinião dividida. Primeiramente, para iniciar, assim, eu sou a favor do isolamento total, sou contrário ao isolamento vertical e vou justificar, assim, por quê? Primeiramente, sim, então você bem colocou, né, que mais da metade desse grupo, 80% que pode ter sintomas leves, mais da metade ele vai estar assintomático. E isso é muito risco. Por quê? Porque o assintomático está transmitindo e ele não sabe que está transmitindo. Ou pior, por exemplo, aquele indivíduo que foi oligosintomático, poucos sintomas.
e teve lá um sintoma de resfriado mais ou menos uns 3 dias. Ele permanece com potencial de transmissibilidade por até 14 dias após o início dos sintomas. Ou seja, mesmo ele estando também ainda já, entre aspas, com a sensação de curado, ele ainda continua transmitindo. Então, a possibilidade de a gente conseguir realizar um isolamento vertical efetivo, ela é mínima, a gente não vai conseguir. Para e pensa, a gente mora numa residência familiar, o pai, a mãe, 2 filhos e o avô, por exemplo. Faremos um isolamento vertical em que a criança não vai na escola, fica com o avô em casa, quando a criança eventualmente desce para o playground lá do condomínio, os pais vão para o trabalho, têm contato com o vírus, e aí volta para casa, podem estar assintomáticos e vão ter um alto potencial de transmitir para os outros indivíduos em casa. Aí tem algumas pessoas que falam, mas tem como fazer um isolamento dentro de casa, cada um fica no cômodo. Não é. Vamos colocar a realidade do Brasil. A maioria da população brasileira não mora em casas que tenham mais do que 4 cômodos, então a gente não consegue isolar de maneira efetiva, dentro de casa, 5 pessoas. É impossível. Então, a gente não vai ter um controle eficaz. Então, o isolamento vertical, ele não é factível, especialmente para a nossa realidade brasileira. Eu não estou nem entrando no mérito de situações que são muito preocupantes, como, por exemplo, em setores com assistência social muito mais limitada, como favelas, por exemplo, onde pessoas moram num cômodo. Não vou nem entrar nesse mérito, que é um mérito bastante, que podem achar até apelativo, mas que não é, que é real. A gente fala de um cotidiano de uma casa com 4, 5 cômodos. A gente não consegue realmente isolar. Então, eu sou favorável ao isolamento total. Acredito que o isolamento total ele é temporário e acho que as pessoas já ouviram diversas vezes, vamos achatar a curva. O que é esse tal achatar a curva? Né? Por que as pessoas falam tanto isso, de achatar a curva? Então, a taxa de crescimento da infecção de coronavírus é logarítmica. Se a gente for lembrar da época do colégio, né? Então, é um crescimento logarítmico exponencial. Então, por isso que a cada dia que a gente olha, o número está mais do que... A cada 2 dias está dobrando o número de infecções e ela vai crescendo muito rapidamente. E essa taxa de infecção muito rápida afeta o número de pessoas muito grande e, ao mesmo tempo, esse número de pessoas muito grande vai buscar assistência de saúde e não vai encontrar. Então, quando a gente consegue retardar esse processo de transmissão, que é o isolamento social, a gente atrasa esse processo de infecção, a gente vai com que essa curva de número de infectados vai sendo cada vez mais lenta, ela vai infectar, a maioria das pessoas vai ter contato com o coronavírus, a maioria de nós vamos nos infectar, mas a grande questão é a taxa de velocidade com que a gente vai se infectar. Então, isso tem que ser um pouco mais paulatino, mais gradativo ao longo dos meses, para que nós, do time de frente, consigamos nos estruturar. Sabe, numa discussão entre colegas, né, vou transportar aqui para a minha realidade. Eu tive uma dificuldade muito grande em conscientizar as pacientes, né? Eu tive que desmarcar aí, acho que foram 17 ou 18 procedimentos. Agora vem as autorizações de cirurgia, vem as consultas. Você que conhece um pouco do meu trabalho, eu trabalho com doentes crônicas, que têm dor crônica. Então, as pacientes, elas ficam muito ansiosas porque o problema delas é um problema que não parou com o coronavírus. E aí a nossa responsabilidade enquanto médicos de não submeter essas pacientes a um ambiente hospitalar sem necessidade. E aí, quando a gente fala de achatar a curva, discutindo com colegas que são obstetras, que não podem parar, porque os partos não param, o comentário de uma colega que está até nos assistindo aqui, a Sibeli, que me deixou muito reflexiva. Ela falou assim, olha, eu tenho medo de adquirir o coronavírus, a gente sabe que em jovens o vírus ele tem uma ação menos agressiva, né? Depois você vai dar seu depoimento, mas eu tenho medo de ficar grave e não ter respirador para mim. Então, quando a gente fala de achatar a curva, gente, é isso aí. Na verdade, nós estamos pedindo para o sistema de saúde conseguir nos atender. Por isso a gente tem que ficar em casa. Né? E isso tem que ficar muito claro. Ninguém está brincando de férias, nem de ficar em casa. E nós que temos uma condição melhor, que a gente pode se programar financeiramente, os acadêmicos que estão aí podendo estudar em casa, conscientizem as famílias, que na verdade, assim, nós ainda temos, em grande maioria, um convênio. Imagina o sistema de saúde, o panorama hoje dos leitos, né? Está sendo construído um hospital de campanha em Águas Lindas, não sei se chegou a ver. Então, aqui em Mané Garrincha também foi construído.
Isso, então, assim, o panorama dos leitos no Brasil, ele é muito preocupante. Hoje eu vi no jornal que Brasília está com mais ou menos 6% de crescimento, enquanto o Brasil está com 24%. Quem mora em Brasília e está nos assistindo, não se anime. Nós não podemos perder isso, a gente tem que continuar em casa. Continuar. Não é motivo para relaxar, é motivo para sabemos que estamos no caminho certo, mas não para relaxar. Assim. O que acontece? Na verdade, a nossa preocupação realmente ela a gente também pode precisar, né? Então, isso a gente tem medo. Coincidentemente, vou contar, né? Mas assim, até eu estava em isolamento essa semana, o início dessa semana agora, porque eu tive um sintoma clássico, tive sintomas da Covid, foram sintomas bem claros. Embora o teste, o swab, tenha vindo negativo. Isso merece um chamamento de atenção, porque a gente está com mais de 30% dos swabs vindo falsos negativos. Ou seja, a gente faz o exame, ele vem como negativo, mas ele é falsamente negativo. Isso agrava ainda mais a situação, porque a hora que a gente tranquilizaria, olha, eu fiz o swab, está negativo, eu não transmiti, quase metade das vezes é falso, isso não existe. Então, a gente já vive no Brasil onde a subnotificação ela é frequente, porque as pessoas não têm acesso ao exame. E o pouco que tem acesso, ela ainda tem falso negativo. Então, é um cenário que realmente preocupa. Hoje, a gente pensando no nosso microambiente, né, Brasília. Brasília já passa por uma situação delicada na saúde pública, então hoje já morrem pessoas no entorno, até mesmo no plano piloto, porque morrem na emergência, porque não conseguem uma vaga de UTI. Então, ontem, recentemente, um conhecido me ligou pedindo apoio para tentar uma vaga de UTI para um parente que estava numa sala de emergência entubado há 5 dias, que achavam que não era Covid. Mas a gente não tem como saber, porque o teste pode vir falso negativo e as vagas de UTI já faltam de maneira de rotina. Agora, você imagina quando a gente tiver um boom de procuras, um boom de necessidades, realmente o colapso ele é iminente. Assim. Então, a recomendação é bem clara. Assim, a gente está aprendendo com os erros e a realidade de outros países, mas a gente tem que lembrar que tem um agravante. A gente está falando de países como Estados Unidos, como Alemanha, França, Itália, que são outras realidades que, primeiro, Itália tem o tamanho do estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente está falando de um país continental, que é o Brasil, que já passa por dificuldades no sistema de saúde. E a gente, mesmo assim, já está tendo ainda dificuldades em aprender com as dificuldades que esses países estão passando. Então, a minha recomendação é ainda clara e é importante. Tentem permanecer em casa, se esforcem para isso, que isso é uma medida eficaz, é importante, isso reduz e atrasa o processo de infecções pelo Covid. Fabrício, só uma pausa, eu quero mandar um beijo. Tem pacientes nossas aqui nos assistindo, também para os colegas, legal. Danilo, Thaís, que são colegas aí, o Danilo intensivista, Thaís dermato, aí, que também são propagadores aí de informação. Me fala uma coisa, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, existe um grupo de risco? A gente sabe que existe. Marcela também, neurologista, um beijo. Mas... fala para nós qual de fato, pelas evidências, quais são os grupos de risco e se, na sua opinião, existe um grupo de risco ou se todos nós estamos em risco, que isso também é um debate, né? Primeiro, assim, grupo de risco existe. Por que grupo de risco? A gente chama de grupo de risco são as pessoas que, tendo doenças de base já crônicas, elas têm maior potencial de terem evoluções negativas, evoluções mais graves. Então, o que a gente tem visto é fato, aqueles 20% que precisam buscar assistência, e dentro desses 20%, 5% vão evoluir para um estado crítico que vão precisar de UTI. O que a gente vê no panorama é que a grande maioria são pessoas mais idosas, então a idade é um fator de risco, e que têm comorbidades, diabetes, pressão alta, e doenças coronarianas ou outras cardiopatias, como, por exemplo, insuficiência cardíaca. A insuficiência renal também tem entrado já como... Então, os pacientes que fazem diálise, tem doença renal crônica, também tem entrado como fator de risco. Mas isso definiu o grupo como um grupo que... Não que é um grupo que vai se infectar mais, mas é um grupo que, uma vez infectado, pode evoluir pior. Primeiro, não isenta jovens de evoluir mal, isso é importante. Então, a gente já teve aí óbitos de pessoas jovens, saudáveis e que morreram. Então, isso é possível. A gente tem, inclusive, colegas que são médicos, que a Itália, por exemplo, quase 20% dos infectados são médicos, né? São médicos ou profissionais de saúde, enfermeiros e tal.
A gente já tem médicos que são jovens, menos de 40 anos, sem comorbidades, que estão internados em situações críticas. Então, a realidade é essa. Podemos ter infecções graves em pacientes não grupo de risco, mas o grupo de risco existe. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, assim, né, que é uma reflexão que eu tenho feito, assim, né? Hoje a gente ouve na televisão, morreram tantas pessoas, mas são pessoas são fatores de risco, são idosos, tal, então eles dão uma atenuada no fato de terem morrido, tá, tudo bem, morrer era fator de risco. Mas se for seu avô, se for seu pai, então quanto que isso é impactante, assim, sabe? Então a gente tem subestimado a dor de uma morte simplesmente porque é um grupo de risco. E eu acho isso cruel, assim, sabe? Porque, pô, é uma pessoa que morreu também, era um avô, era um pai, era uma mãe, então eu acho que isso vale a pena a gente refletir e pode ser um motivo a mais para a gente se convencer de que nós, como potenciais transmissores assintomáticos, devemos seguir a regra do isolamento social, para prevenir e para poupar essas pessoas que podem ser nossos entes queridos, né? Então, é importante ser esse pensamento. É interessante você falar, porque, na verdade, o risco, ele é um risco para qualquer infecção de vias aéreas, seja H1N1, seja outra doença. Agora, eu tenho debates na minha casa, agora depoimento sofrido aqui, porque eu tenho idosos teimosos, né, na minha casa. E aí, assim, por exemplo, meu pai é hipertenso, aí ele fala, não sou grupo de risco, eu não sou hipertenso, minha pressão tá normal. Sim, mas toma antihipertensivo todo dia. E aí, o que acontece são duas reflexões que a gente precisa fazer aqui. Será que alguém da nossa família precisa morrer para a economia continuar girando? Ou será que a gente vai ter que perder alguém próximo de nós para entender que a doença realmente mata? É grave. Sabe? Então, o Brasil ainda ele está muito verde, né, com relação a isso. E eu tive momentos que eu perguntei para as pessoas, olha, você está assistindo o jornal? Então, quando eu te perguntei de grupo de risco, porque esses dias até me pediram para fazer uma live, falando assim, portadores de doenças crônicas, como endometriose, por exemplo, são grupo de risco? E aí, se a gente for colocar todas as doenças crônicas no mesmo balaio, colagenoses, enfim, você vai ter um grupo, assim, muito extenso, que realmente o sistema de saúde não consegue abarcar. E o ponto meu pulmão é bom, eu não fumo, não bebo, faço atividade física. Nós tivemos um óbito de um rapaz de 23 anos, né? Sim. Então, atleta de 23 anos. Que é importante. Eu tenho colegas médicos que já se contaminaram, né? E eu queria saber sua opinião. A pessoa que eles estão falando tanto sobre isso agora, né, que já contraiu, que teve o exame positivo, pode sair aí na rua, seguir a vida? Como que é? Bom, então qual que é a recomendação? A gente tem algumas recomendações já que já estão estabelecidas. A gente tem o CDC, que é o Centro Americano de Controle de Doenças, né, que lançou uma recomendação. Quando que eu vou liberar um profissional de saúde para retorno ao trabalho uma vez que ele foi infectado? Então, primeiramente, o profissional infectado ele tem que estar pelo menos de 48 a 72 horas assintomático, especialmente afebril. E ele tem que estar, após a resolução dos sintomas, ele tem que ter pelo menos 2 testes negativos feitos em momentos diferentes. Então, por exemplo, eu fiz o swab hoje, repito o swab em 24 a 48 horas, ambos vieram negativos, estou assintomático há mais de 72 horas, eu estou apto a retornar para o trabalho. Isso é uma medida que é uma medida 100% eficaz? Não sabemos. Até porque a gente tem encontrado, inclusive, esse panorama dos falsos negativos, dos suaves, dos exames. Mas, por outro lado, e é uma preocupação, né, a gente também tem tido um alto afastamento de profissionais de saúde. E além da carência de leitos, a gente já está enfrentando uma carência de equipe. Então, quanto mais tempo a gente deixa a equipe afastada, menor é o time disponível para ajudar e trabalhar e poder atender essas pessoas que vão demandar assistência médica, assistência da saúde. Então, essa recomendação é uma recomendação que a gente tem seguido, pelo menos 3 dias assintomático, especialmente afebril, com pelo menos 2 medidas de swabs em tempos diferentes, vindo negativos. Então, essa é a recomendação de maneira geral. Ficamos imunes? Não sabemos ainda ao certo, porque a infecção ela é recente, ela começou em novembro para cá, né? De novembro, dezembro para cá, que começou na China e vem estendida. Então, a gente tem
pouco tempo. O que a gente tem de poucos estudos é que, sim, a partir de mais ou menos do quinto dia, a gente começa a produzir as IgMs, algumas imunoglobulinas de fase aguda. A partir mais ou menos do 10º dia até o 14º dia, a gente começa a produção das IgGs, que são as de maior durabilidade, que tecnicamente iriam fornecer para nós a imunização contra a Covid-19, mas não sabemos se ela vai imunizar, a gente fica imune temporariamente, mas não sabemos ainda se essa imunidade é permanente ou se ela é temporária. A gente só vai saber com o passar do tempo. Então, a gente ainda não sabe a taxa de reinfecções de uma pessoa que já teve infecção. Então, pouco sabemos se, por exemplo, como a dengue, quando tem uma segunda infecção, ela vem mais grave. A gente não sabe se na Covid, uma segunda infecção, se aquele indivíduo vai estar suscetível a um quadro mais grave. Então, é uma grande interrogação aqui, né? Você, aproveitando para falar da dengue, né? Dengue é uma coisa que no nosso cenário aí, estamos nos meses, né? De dengue. Você tem algum relato aí, algum caso de dengue concomitante com o coronavírus? Eu só vi relatos, eu não presenciei esses casos, mas já vi relatos de pacientes com concomitantes de dengue e de coronavírus. Também já vimos casos de paciente com Covid-19 e influenza, então os dois vírus concomitantes, quando a gente faz o painel viral, a gente vê concomitância dos dois vírus. O que tem acontecido também nos pronto-socorros, um diagnóstico, às vezes, de confusão entre dengue e a Covid, então, às vezes, o paciente apresenta com febre e prostração, lembrando que a grande maioria dos casos, quase 70% dos casos vão ter tosse, vão ter sintomas respiratórios. E quase 95% dos casos vão ter quadros febris na Covid-19. E na dengue, claramente tem tosse, mas pode ter febre e prostração. Então, isso acaba gerando, e lembrando que no Brasil já é endêmico, né? A dengue já é um quadro endêmico. A gente tem chikungunya, então a gente tem sobreposição de outros quadros que podem confundir para nós, profissionais de saúde, na hora do diagnóstico. Então, a recomendação tem sido da mesma maneira que essas pessoas que chegam na emergência com sintomas febris e que não estejam com outros sinais de maior gravidade, que retornem para suas casas e observem e entrem, como todo mundo deveria estar, no regime de quarentena e de observação e isolamento social. Tá, duas coisas que eu ainda gostaria da sua opinião. Primeiro, foi um pedido de um, né, assim, quando, acho que caiu, voltou, né? Quando você recebe um paciente suspeito, quais são as medidas? Qual que é a conduta? Por exemplo, chega um paciente com um familiar lá no pronto-socorro do DefStar e aí com um quadro como que você acabou de citar. Quais são as medidas e o protocolo? Tá. Bom, primeiramente, assim, o que a gente tem recomendado é que pacientes suspeitos, que hoje a gente já tem transmissão comunitária, então já não tem mais aquela epidemiologia de ter tido uma viagem para o exterior, uma viagem para um estado onde tem a doença, hoje já está documentado que no Brasil temos transmissão comunitária, então qualquer pessoa que chegue no pronto-socorro com sintomas suspeitos, quais são os sintomas suspeitos? Febre, sintomas gripais como tosse eventualmente com catarro, mas predominantemente tosse. Pode ter falta de ar concomitante com dor torácica, ventilatória dependente. E algumas pessoas podem ter o que a gente chama de hiposmia, que é a redução da sensação de olfato ou redução ou alteração da sensação de paladar. Então, esses sintomas são sintomas clássicos, né? Uma vez que chega um indivíduo assim no pronto-socorro, ele está acompanhado, usualmente a gente permite um acompanhante com ele. Se tiver, chegou lá, às vezes chega de família, então vai lá, vai levar a mãe, vem a mãe, a filha, leva a caravana. Não façam isso. Então, assim, se for acompanhar um familiar, uma emergência, um idoso, enfim, vai um acompanhante só, que vai ser o que vai ser permitido permanecer com essa pessoa. Mas, idealmente, se a pessoa tiver condições de ir sozinha, que vá sozinha. Ela é colocada numa sala em isolamento respiratório. Assim que ela entra no hospital, ela recebe uma máscara cirúrgica simples, para prevenir a transmissão de gotículas, para a contaminação do ambiente. E é colocada em uma sala reservada, uma sala isolada. A equipe que chega no local de triagem, ela tem que se paramentar. Então, para ir para os acadêmicos aí de medicina, a presença dos equipamentos de proteção individual é fundamental para reduzir nossa chance de infecção. Então, essa disponibilidade de capote, luvas e máscaras são fundamentais. É feita uma triagem inicial por um técnico de enfermagem e, uma vez que o caso suspeito, o médico vai lá e faz a avaliação inicial.
É recomendado, sim, que a gente tente testar esse paciente, então fazer os testes com o suave nasal para testar é importante, a gente tem difundido isso. Infelizmente, a gente não consegue, porque a gente tem carência de número de testes disponíveis, não só pela questão financeira, pela disponibilidade realmente de testes, já não falta testes no mercado. Então, a gente não tem conseguido testar amplamente, mas a recomendação é que teste. E o paciente tendo sintomas leves, ele é recomendado para retornar em casa e observar os sintomas em casa. Inclusive, eu até vou ousar dar um passo a mais. Pessoas, observem-se, atentem-se aos seus sinais. Então, se você não tem extremamente cansado, não está com falta de ar para realizar atividades do dia a dia, como por exemplo, antigamente para subir até meu quarto, que eu no segundo andar, eu não sentia cansado, agora estou me cansando. Ou vou até a cozinha e fico mais com falta de ar. Esses são sinais de alerta. Aí sim merece buscar assistência de saúde. Caso contrário, estou com sintoma gripal, estou com febre, observe em casa. Se a febre persistir mais do que 48 a 72 horas, persistência da febre, ou surgirem sintomas novos, especialmente respiratórios, então dificuldade para respirar, dor torácica para respirar, com sinais de alerta, e aí sim a gente demandaria que buscasse assistência de saúde. Caso contrário, você vai ser recomendado para que volte para casa e fique em observação. Só que é nesse transporte de você do carro, ou eventualmente está no Uber, né? Você já está transmitindo, na emergência está transmitindo, então isso é muito preocupante. Da mesma maneira, se por exemplo, não for, por exemplo, uma dengue, está com dengue e está com febre, vai para a emergência, você pode encontrar pessoas lá contaminadas e lá você se contaminar. Então, evite, de maneira desnecessária, buscar assistência de hospitais se não tiver esses principais sintomas de alerta. Tá. E com relação às medidas, vou te falar, eu desde o dia 15 eu tenho tentado, você vê, hoje é dia 1º, comprar álcool gel. Não consigo, estou usando aí sempre água e sabão, vou dar o meu depoimento. Olha, para todo mundo que está me vendo, eu tenho 14 dias de quarentena. Então, assim, eu realmente, assim, estou respeitando, né? Eu tenho brigado com colegas aí com relação a consultório eletivo, enfim, porque a gente precisa, de fato, manter essas medidas. O que eu tenho visto é o pessoal falando assim, usa só um sapato, deixa esse sapato do lado de fora de casa, tem uma roupa de sair. Você, o que você tem feito, né? Porque também, né, tem colegas nossos assistindo. Quando você chega em casa, qual que é a rotina do Fabrício? Bom, primeiro assim, que hoje, como profissional de saúde, eu não consigo ficar em isolamento total, então o serviço médico demanda a nossa presença lá, então a gente tem que sair, diferente da maioria da população que se puder ficar em casa é a recomendação. Mas uma vez chegando em casa, voltei do hospital, então além de sair de casa, eu vou para o ambiente onde a chance de ter contato com o vírus é muito elevada, né? Então não é só sair de casa, é sair de casa e ir para o local específico. Uma vez chegando em casa, eu consegui comprar álcool gel, então assim que começou a ter os casos, eu comprei álcool gel em casa, não estoquei, mas comprei álcool gel. Eu ia perguntar isso agora. Não está estocado. Não está estocado. Mas a efetividade da lavagem das mãos é a mesma em relação ao álcool, então a lavagem efetiva das mãos, pelo menos 20 segundos de lavagem da mão, tanto das palmas como do dorso, ela é efetiva igual. Mas assim que eu chego em casa, eu higienizo minhas mãos com álcool, tiro o sapato e vou direto ao banheiro, deixo aquela roupa reservada e tomo banho. E aí só assim que eu vou frequentar os outros cômodos de casa, sala, cozinha, enfim. Então, eu tenho tomado essa rotina porque a gente sabe que o vírus ele pode se manter viável em algumas superfícies que não o corpo humano, dependendo de qual material da superfície, por horas ou até mesmo dias. Então, por isso que a recomendação é que tente sempre ter uma zona, a gente cria como se fosse uma zona suja em casa. Então, aquele momento onde você chega e é onde você dispensa o sapato, é onde você vai, eventualmente, deixar uma roupa que pode estar contaminada, um estetoscópio, alguma coisa que possa ter algum risco maior. Claro que a gente tem sempre que tomar as medidas no hospital. A gente tem preferido as roupas privativas para trabalhar nos ambientes potencialmente contaminados, né? Então, nas UTIs, a gente só usa roupa privativa, que acabou o plantão, a gente tira aquela roupa e deixa lá. E tomamos todas as medidas com os EPIs, mas ainda assim o risco existe, então a gente toma essas cautelas assim que chega em casa. Certo, o Alfredo perguntou aqui, a pergunta para você, Grupo pacientes FA, do FA, o que você diz? Bom, Alfredo, boa pergunta, assim, porque FA, para quem não sabe, FA é fibrilação atrial, é uma arritmia que é a arritmia mais comum na população geral,
Então, a pergunta é super pertinente, porque é uma arritmia super, super frequente. E aí, como ela é frequente, ela tem desde as formas mais leves, que a gente chama de paroxísticas, que são as formas que vêm e vão, o paciente não fica constantemente em fibrilação atrial, e aqueles pacientes que estão permanentemente. Os pacientes que estão permanentemente em fibrilação atrial, na maioria das vezes, eles estão nessa condição permanente porque eles já têm alguma cardiopatia, algum problema de saúde do coração, da estrutura do coração, a saúde do coração não é em boas condições, e isso já entra no fator de risco, que são as cardiopatias. Em relação ao fibrilação atrial, nos pacientes, porque tem paciente jovem que tem fibrilação atrial paroxística, ela não entraria como fator de risco. Então, em resumo, a arritmia per se, a fibrilação atrial sozinha, ela não entra como fator de risco, mas ela associada a alguma cardiopatia, sim, entraria como fator de risco. Sim, outra pergunta é, quando o paciente ele é internado grave, tem alguma medicação de uso crônico, né? O pessoal tem perguntado, hipoglicemiante, antihipertensivo, que vocês recomendam que seja suspenso? Isso. Essa é a pergunta que eu acho que eu recebi umas 100 perguntas desse no WhatsApp, porque todo mundo ficou super preocupado. Por quê? Primeiro, em relação aos IECAs e aos BRAs, que são duas classes, famílias de medicações, que são antihipertensivas, que são extremamente utilizadas para controle de hipertensão, que têm estudos já de longa data que mostram um grande benefício no tratamento tanto da hipertensão quanto de insuficiência cardíaca. Então, elas reduzem morte. Então, são medicações fundamentais. Contudo, quando a gente vai entender todo o mecanismo de infecção do vírus, o mecanismo que afeta as células, ele tem uma correlação com uma enzima, que é justamente a enzima que é inibida por essas medicações. E quando a gente inibe essas enzimas, é uma resposta do corpo para tentar produzir mais. Então, ele fica tentando produzir mais essas enzimas. E essas enzimas, entre aspas, facilitaria a infecção pulmonar da Covid-19. Contudo, tudo isso é feito baseado em raciocínio fisiopatológico. O que significa isso? Que a gente vai lá, a gente pega nosso livro acadêmico, a gente pega o Guyton, lá de fisiologia, vai estudar, entender toda a fisiologia do sistema respiratório, lembrar das enzimas convertidas em angiotensina, e vai pensando que, eventualmente, pode associar o risco. Mas a gente não tem essa documentação com nenhum estudo clínico. Ou seja, de maneira geral, não se recomenda suspender essas medicações. Não é para suspender. Bom, mas o meu paciente que é hipertenso, que toma enalapril, ou toma losartana, internou com a Covid-19 e evoluiu mal. Teve uma má evolução, evoluiu de maneira grave. Nesses casos, a gente individualiza esse paciente, pesamos riscos-benefícios e podemos, sim, considerar a suspensão. Mas isso em um ambiente controlado em um hospital. Porque uma vez que a gente suspende essa medicação, ele pode descompensar, por exemplo, de uma coronariopatia para infartar. Por quê? Porque ele sabe, inclusive, que a Covid é um vírus que causa protrombose, então ela favorece tromboses no organismo, especialmente nos estados graves. Então, você imagina, um cara que já é propenso a infartar, algumas vezes que reduz o risco de infarto, eu suspendo e aí ele infarta. Aí tem o cara com Covid infartado, que é uma situação que está longe de desejável. Então, de maneira geral, essa pergunta é super importante, vou reforçar. Não suspendam as medicações para controle de hipertensão sem orientação do seu médico. Você acha que foi só você, né? Eu tenho uma linha aí de pacientes que, para controle, né, de ovário policístico, enfim, a gente associa espironolactona. Então, eu também recebi, sim, tá? Eu tive que estudar. Sim, é super importante. Pra gente, nossa, tá muito legal, tô bem feliz, assim, com o que a gente tá podendo compartilhar. Vamos, assim, pra gente encerrar, né? Estamos com 50 minutos, passou super rápido, né? Nosso bate-papo. Passou rápido. Vamos bater a real mesmo, o telefone da minha casa tocando, não vou atender. Na população, com relação, assim, vou te fazer uma pergunta clara, espero que a minha mãe esteja assistindo a gente, os familiares, né? Se hoje a gente precisar de um leito de UTI, você deu esse exemplo, né? Nós ainda não chegamos no pico de infecção. Como é que está essa disponibilidade ou não tem? E a minha outra pergunta para você
é em relação ao prognóstico. Pode ser realista, que a gente não quer alarmar ninguém, mas nós precisamos passar informação de qualidade. Bem, tá. Bom, então assim, quando a gente pensa, vou começar pela parte final, em relação a potencial de mortalidade, né, ou prognóstico. Então, a letalidade da Covid-19, ela é uma letalidade que ela não é pequena, ela é alta comparativamente com outros quadros virais. Claro que a gente sempre compara com quadros semelhantes, né? Então a gente está comparando com o H1N1, que é a influenza, que já tivemos a epidemia em 2009. Então, quando a gente compara essas situações, elas sim têm uma taxa de letalidade maior. Contudo, a gente tem sim, especialmente nos pacientes com menores riscos, um prognóstico, uma resposta ao tratamento, o tratamento intensivo, a gente tem tido uma boa experiência com essas respostas. Então, os pacientes têm alguma evolução positiva. Então, a maioria das pessoas, a maioria, não vai morrer. Mas, um grande número de pessoas vai morrer. Quando a gente pensa percentualmente falando, em números absolutos, é uma grande quantidade de pessoas, mas ainda assim não é a maioria. A maioria vai sobreviver. Não sabemos se aqueles pacientes que evoluíram mal, mas sobreviveram, se eles vão ficar com algumas sequelas permanentes. Estamos aprendendo ainda com o caso, né? Então a gente ainda não sabe se ele vai ter uma evolução ruim ou não. Hoje, em relação à disponibilidade de leitos de UTI, aí é uma situação crítica, né? Porque assim, vou falar para o Brasília, né? Porque hoje eu vivendo em Brasília, a gente tem a noção do que está acontecendo aqui, né? No nosso ambiente. Hoje a gente ainda está tendo disponibilidade de UTIs na rede privada onde eu trabalho. A gente construiu unidades específicas para atender a Covid-19, então a gente isolou setores do hospital, tanto de UTI quanto de unidade de internação específicas para esses tipos de paciente. Então a gente ainda tem disponibilidade, da mesma maneira ainda temos disponibilidade de ventiladores. Na rede pública, a gente já passa cronicamente por um problema de falta de vagas de UTI para todos os pacientes. Lembrando que os pacientes continuam infartando, os pacientes continuam internando com sepsis, os pacientes continuam internando com AVC. Então, o mundo não para. Então, a gente já tem uma falta crônica desses leitos e a gente vai ter uma sobreposição de uma condição agora atual. Então, é preocupante, sim. Não sei te falar em números em relação a isso, mas já temos falta de leitos de UTI. Aqui em Brasília, alguns hospitais ficaram como referência. O Agarram, por exemplo, que era o primeiro hospital de referência, estava lotado essa semana, então os leitos que foram disponibilizados para a Covid ficaram lotados. Santa Maria, o Regional de Santa Maria, foi um outro hospital que foi eleito agora como uma segunda referência. Ele foi essa semana esvaziado da UTI, foi contra-referenciado os pacientes para outros setores e outros hospitais, para montar uma estrutura toda só para a Covid e está começando a receber pacientes agora, essa semana. Se não me engano, a partir de hoje, foi quarta-feira que começou a receber os pacientes. Então, isso é algo importante. Tem até uma pergunta aí sobre construção de aproveitando o link, né, sobre construção de hospitais de campanha. Sim, precisamos. Como disse, já existe uma situação crônica de carência de leitos de maneira global. Os hospitais de campanha, a previsão dos hospitais de campanha a grande maioria dos leitos serem leitos de observação clínica, leitos de parte como se fosse de enfermaria, né? Porque a gente sabe que a maioria não precisa de leito de UTI, mas sim vamos construir também, vamos ter também leitos de hospitais de campanha. O que é hospital de campanha? São hospitais temporários, estruturas temporárias montadas em locais estratégicos para tentar atender a população de maneira emergencial. Então, sim, é necessário. Tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo já estão em processo de construção e Brasília também deve começar a construir, antevendo essa alta demanda de leitos de internação. O que foi perguntado para pacientes leves a moderados. Gente, paciente leve, paciente moderado, se conseguir ficar em casa, né, Fabrício? Nós falamos sobre isso. Isso. Mas sobre sinais de alerta. Então, assim, os leves em casa. Os moderados, a gente vai buscar os sinais de alerta. Só lembrando quais são os principais sinais de alerta. Então, febre persistente mais do que 3 dias. Por quê? Porque pode ter acontecido uma co-infecção. Então, febre persistente é um alerta. Piora do cansaço. Então, vou realizar atividades no dia a dia, fico mais cansado para ir até o banheiro, para cozinhar, para subir uma escada, mais do que o basal, é um sinal de alerta. Ou dor torácica, quando eu respiro, também é um sinal de alerta. Isso são sintomas moderados, mas que talvez tenham possibilidade de terem necessidade de ficar em observação em uma unidade de clínica. Bom, assim, o que eu vejo, né, vou pedir para você deixar a sua mensagem, esse nosso bate-papo vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar o link do YouTube, se quiserem encaminhar para alguém.
Eu acho que a gente tem que tirar de tudo boas lições. Eu acho que o brasileiro ele tem aprendido muito a indicação de quando procurar um hospital, né? A gente tem revisto esses conceitos. Todas as nossas liberdades foram retiradas, né? Eu tenho falado sobre isso. Então, hoje eu tenho visto, né, assim, as pessoas com medo de se aproximar, né? Assim, eu tenho dias que eu não vou ao supermercado, mas assim, no início eu já vi as pessoas assim com aquele medo no olhar mesmo, e tenho conseguido falar com as pessoas que eu sou mais próxima pelo FaceTime, Zoom, e eu nunca tinha conseguido ir aonde eu quero. Então eram coisas muito banais para nós, né, Fabrício? Assim, trabalhar, ir no restaurante, viajar. Eu faço um fellow fora de Brasília e de repente a nossa vida foi parada. Que a gente tire uma lição disso, que nós melhoremos enquanto seres humanos, que os meninos que estão se formando, né, pensem bem se a vocação é essa mesma. Nós temos visto aí, nós médicos e profissionais, enfermeiros, técnicos, parabéns para todos que estão se arriscando. Então é isso aí, ser profissional de saúde é um sacerdócio. E se você não tem essa vocação de abrir mão da sua vida pelo outro, vamos repensar, tem tempo ainda. Porque quando a pessoa chega para nós no pronto-socorro, né, Fabrício, ela confia o bem mais precioso que não tem preço, que é a vida. Então, quero te agradecer, queria que você desse sua mensagem final e espero te ver em breve, se bem que eu acho que vai ser só em junho, por aí. Bom, primeiro, assim, acho que de mensagem, acho que o grande aprendizado dessa pandemia, e que tem feito muita gente pensar, é o seguinte: hoje, com a Covid, por que ela causou tanto impacto, inclusive midiático, né? Porque a gente tem pessoas morrem todos os dias por doenças graves, morrem por ausência de assistência à saúde, porque o nosso sistema de saúde tem uma série de falhas, mas isso ainda não comoveu. Mas hoje a gente está vivendo uma situação em que a pandemia não escolhe classe social. Então vai morrer o pobre, vai morrer o rico, vai morrer o jovem, vai morrer o idoso. Por isso meu alarme fala, mas ele tinha fator de risco. Não é, a morte deve comover sim. E isso deve servir como aprendizado, porque uma pandemia não escolhe classe social. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar no coletivo. Acho que esse é o grande exercício desse momento. Pensarmos enquanto sociedade, enquanto grupo de seres humanos, né? Enquanto coletivo. Então, me assustou algumas pessoas, por exemplo, assim que tiveram uma breve notícia de que a hidroxicloroquina poderia ter algum potencial, foram até a farmácia e esgotaram os estoques de hidroxicloroquina para estocar em casa, ou estocaram álcool em gel em casa. Então, isso é realmente bastante alarmante. Isso é uma falta de consciência social. A gente precisa ter aprender com esse momento a pensar no coletivo e acho que até mais, mais, né? Quando a gente opta por isolar socialmente, a gente está, às vezes, pensando no outro. Então, acho que o grande aprendizado que a gente pode tirar disso é o pensamento coletivo. Mais uma vez, reforçar que a Covid ela está aí para a gente tentar combater, e o combate vai ser o trabalho de todos. Nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos que estão na linha de frente, estamos lá tentando combater a situação, mas a gente depende do apoio de vocês. O jargão ficar em casa, fique em casa, ele tem sua ciência por trás disso, tem seu raciocínio por trás disso, não foi uma ideia política, uma ideia econômica, uma ideia de saúde pública e saúde de todos. Então, pensem a respeito do próximo. Queria agradecer a oportunidade aí de participar dessa chamada, foi muito enriquecedor. Vi que tem vários colegas aqui que participaram, que entraram, amigos, pessoais, familiares. Desejar um sucesso para você, que já teve um sucesso gigante na cidade, então é sempre bom te ver brilhando e poder dizer que pode contar sempre comigo. E foi um prazer aí participar. Vamos programar outros encontros. Se cuide, tá? Preciso de você aí, cuidando das minhas pacientes junto comigo. E espero que a gente consiga aí programar outras lives, outros assuntos, para poder, nesse período que as pessoas estão com mais disponibilidade de tempo, transmitir informação de qualidade. Tá? Um grande beijo. Fique com Deus. Um beijo. Valeu. Fique com Deus. Valeu, tchau. tchau.